Estava desligado, eu acho que eu estava cantando, hein? Vocês estavam me ouvindo. Irmãos queridos, podem se assentar. Eu quero convidar a querida irmã Marise para vir aqui à frente. Hoje nós teremos o privilégio de ouvir nossa querida irmã mineira, terra de Adélia Prado, recitando um poema para a gente. Pode ficar aqui, Mal, fica à vontade, tá? Graça e paz, igreja. Amém. Eu não costumo comentar quando eu vou recitar uma poesia, mas hoje o Val começou o grupo de louvor falando de cantar, sobre cantar. E eu sei que Jesus é o nosso primeiro amor, e é Ele que nós louvamos cantando, não é verdade? Então, essa poesia que eu vou falar aqui, quando eu falei, ela já faz uns 30 anos atrás, primeira vez que eu falei, mas eu já recitei aqui nessa igreja. E ela nos convida a cantar, a louvar ao Senhor. Apesar dos pesares, apesar dos problemas, ela convida a gente a cantar, até a natureza. Amém? De Joia Júnior, Jesus, a alegria dos homens. Nesta hora de incertezas, de cansaço, de agonia, nesta hora em que de novo a guerra se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo, não tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, onde homens apodrecem nos banquetes, na orgia, nesta hora em que crianças atravessam noite fria, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, alegria manifesta que brotou, que irradia de uma simples, modesta, sublime estrebaria, alegria nunca ausente, alegria onipotente que palpita para o que crê e faz dele um novo ser, alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma, nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une e nos separa e nos fecunda de amor. Por isso, cantamos hinos, temos prazer no louvor, até nas horas escuras do afastamento e da dor. Cantai, ó povos da terra, trazei harpas, violinos, oboés, cítaras, guitarras, harmônios, símbolos, sinos, clavicórdios e fanfarras, coros de virgens, de mártires, de meninas e meninos. Cantai, ó povos da terra, trazei avenas, tubas, flautas, flautins, clarinetas, cellos, clarins, tambores, metálicas trombetas, puríssimos cantores. Cantai, ó povos da terra, cantai pássaros e fontes, bulícios, rios, ventos, rochas, árvores enormes, alvos lírios orvalhados, palmas viçosas luzindo, sons da noite, vozes múltiplas dos animais, das águas, das pedras, dos abismos, sons da madrugada clara, doces ruídos domésticos, de talheres e louças brancas, barulhos de teares, de bigornas, de madeira, de metais, sons de crianças brincando, sons de adolescentes e colegiais. Cantai, ó povos da terra, cantai de noite, de dia, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, na aflição ou na ventura, ao nascer ou na agonia. Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. Amém. Obrigado.
Que a graça do Senhor Jesus, já podia dar a bênção apostólica, né? Ir embora, depois dessa, hein? Obrigado, Má, querida, por nos abençoar desse jeito tão especial. Gratidão ao Senhor pela nossa comunidade, pelos dons do Espírito espalhados no nosso meio, sempre disponíveis para nos trazer edificação. Efésios capítulo 1, nós lemos do 3 ao 12 nessa noite. Efésios capítulo 1, a gente vai ler do 3 até o 12 nessa noite. E como a gente sempre faz nos nossos encontros de espiritualidade nas quartas-feiras, eu quero te incentivar a não ler só com a sua mente. A sua cabeça, a sua razão, ela vai tentar ficar explicando teologicamente o texto. Isso é importante, isso tem o seu lugar, mas eu queria que nós como igreja, a gente se abrisse para deixar a palavra, o texto de Paulo, falar ao nosso coração, à nossa alma. Nesse lugar aí da poesia, onde Amar nos conduziu, que a gente continue na poesia, amém? O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai de amor, estamos diante de Ti, nesse momento de meditação, e rogamos ao Teu Espírito pela Tua iluminação, Senhor. Ilumina a nossa mente, mas ilumina o nosso coração. Ilumina a nossa carne, para a gente sentir em nós, no nosso corpo, no nosso âmago, tudo aquilo que o Senhor sente por nós. Que a gente possa experimentá-lo nessa noite. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus por todos nós. Amém, amém e amém. Estamos diante de um texto de Paulo em que ele aborda um assunto em que todo teólogo de seminário, todo seminarista, melhor dizendo, adora discutir, né? O Medeiros e o César vão passar pelo processo de concílio, vão ser sabatinados por pelo menos 7 pastores, né? Mas vão ter muitos mais. E certamente na hora que chegar ali na teologia, na área da soteriologia, os palavrões teológicos, né? Na salvação, na discussão sobre a salvação, eles vão ser indagados, talvez, ou não sabemos ainda, mas provavelmente sim, sobre o que significa a predestinação. A predestinação. O que significa isso que Paulo fala aqui, do fato de que nós somos, segundo o que ele escreve para a igreja em Éfeso, nós somos predestinados.
Segundo as correntes calvinistas, isso significa que nós, como humanidade, estávamos dentro de um buraco. E a gente não conseguia sair de dentro desse buraco. Não tinha escada para subir, não tinha muro adequado para a gente escalar, a gente não tinha condição nem força para sair de dentro daquele buraco. Mas Deus, Ele lança uma corda, nos laça e nos puxa para fora do buraco, nos trazendo salvação. Sem escolha, sem a liberdade de escolhermos Deus, nós somos alcançados por uma graça irresistível. Assim explicam os calvinistas o que significa ser predestinado. Deus carimbou seu passaporte na eternidade, meu irmão, é só esperar a tua vez que a tua hora vai chegar. E se Ele não carimbou, seu destino infelizmente é outro, não é nada bom, e tudo isso é para a glória do Senhor. Amém? Não sei, amém. Eu não sei se é amém, eu fico meio na dúvida. Algumas coisas são meio complicadas, mas assim são os calvinistas. Os arminianos, eles são um pouco parecidos com os calvinistas. Inclusive o Armínio, ele era calvinista. E eu tenho certeza absoluta, dando aula desse negócio ao longo de 15 anos quase, que se um calvinista mal informado pegar um texto do Armínio para ler, ele acha que é Calvino escrevendo. Mas os arminianos, por outro lado, eles acreditam também que há um buraco, estamos dentro desse buraco, e não tem nada que a gente faça que a gente consiga sair desse buraco. Só que diferente de um laço que vem e nos laça, sem aviso prévio, a gente simplesmente é alcançado por uma graça irresistível, Deus, Ele joga uma escada no buraco de todos nós, onde todos nós estamos. É Deus que toma a iniciativa, é Ele que coloca a escada lá. Cabe a nós decidirmos se queremos subir ou não subir. Arminianismo, calvinismo, calvinismo, arminianismo. Essa é a grande discussão de milênios, que obviamente não resolveremos aqui agora, tá? Esse mistério. Mas eu confesso para os irmãos que ensinar essas duas doutrinas desses dois jeitos, você pega uma lousa, você ensina isso como se fosse uma fórmula matemática. Você vai escrevendo, você vai desenhando, você explica os conceitos, você sistematiza, isso tudo é acessível através da lógica, através da razão. E isso, meu irmão e minha irmã, à luz do que eu compreendo e muitos outros compreendem, isso não tem nada a ver com aquilo que Paulo está dizendo aqui. Paulo não é calvinista, Paulo não é arminiano, Paulo não estava inserido nesses debates lá do século XVI. Paulo não estava inserido sequer no debate de Santo Agostinho, ali nos primeiros séculos. Paulo, ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que precisa receber essa carta, ler estas letras e ser afetada no seu interior de um jeito bonito, intenso, profundo. Paulo não está escrevendo para ensinar teologia sistemática. Paulo está escrevendo num teor pastoral, amoroso, com a intenção de fazer com que aqueles irmãos em Éfeso se sentissem, se percebessem amados por Deus. E Paulo, ao que me parece, ele não está no campo da teologia, volto a insistir, ele está no campo da espiritualidade, ele está no campo da experiência, ele está no campo daquilo que tem a ver com mística, que a Má citou no seu poema. Paulo, ele está tentando traduzir em palavras aquilo que é impossível ser posto em palavras. Paulo está, me parece, com certeza inspirado pelo Espírito, tentando com toda a sua força humana, mas inspirado por esse sopro do divino, tentando colocar nessa carta tudo aquilo que ele mesmo não dá conta de entender.
E ele está se esforçando ao máximo para que essa carta chegue a esses amados irmãos e essa amada igreja sinta, experimente, compreenda, não somente intelectualmente, mas interiormente, a dimensão, a profundidade do que é o amor de Deus por eles. Paulo, ele começa dizendo que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como eu disse aqui na hora dos dízimos e das ofertas, irmão e irmã, Paulo está dizendo para a gente que a bênção de Deus, e não qualquer bênção, toda sorte de bênção foi derramada sobre todos nós, nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós estamos livres de precisar fazer campanhas, de precisar fazer ritos mecânicos, de tentar manipular a divindade para nos sentirmos abençoados. Paulo está expressando, está dizendo que a bênção de Deus, as bênçãos em Cristo Jesus, já nos alcançaram a priori. Antes de nós fazermos qualquer coisa, antes da gente estar mais cheirosinho e arrumadinho para vir para a igreja, antes de nós participarmos de qualquer curso de teologia, EBD, ou aprendermos as escrituras, antes até mesmo de nos alfabetizarmos, as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus já nos alcançaram. Paulo está expressando isso, porque Deus, diz ele, continuando, nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Antes que houvesse tempo. Antes que houvesse cosmo. Antes que houvesse planeta Terra, sistema solar, Via Láctea. Antes de tudo. Nele, aquele que é eterno, aquele que não existe, aquele que é, aquele que está para além da fronteira do tempo, do espaço, nós neste, que melhor seria se nós sequer o nomeássemos, porque não cabe nomenclatura para este que é, a quem a gente chama Deus, mas chamar de Deus é pouco, para a sua majestade, para a sua grandeza, para a sua, para o seu aspecto insondável, inefável, difícil de acessar, difícil de descrever, difícil de expressar qualquer coisa sobre quem Ele é. Esse que é, nele mesmo, nos escolheu antes do mundo ser. Está entendendo? Eu não estou entendendo nada, mas é isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo aqui, gente. É nesse lugar que a gente não sabe que lugar que é. Que nele nós já éramos escolhidos. E aí ele diz, em amor. Em amor. Por que o amor é tão caro? Por que o amor é tão fundamental? Por que é o amor que sustenta, que dá liga, que é o fundamento? Por que Paulo fala lá, da fé, da esperança e do amor? O maior destes, porém, é o amor. Porque nesse lugar que a gente não sabe explicar, nesse lugar em que Deus, que não pode sequer ser chamado de Deus para a gente ser bem rigoroso, nele já havia amor. E não somente havia amor como uma qualidade desse que a gente não consegue nomear, mas ele em si mesmo é amor, como nos explica o apóstolo João. E nesse amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, como filhas. Ele nos olhou lá na eternidade, Ele nos vislumbrou, Ele sonhou com a gente.
na sua infinita criatividade, ele não viu, sabe, só o topete do Adriano. Ele não viu o topete do Adriano. Ele viu um filho amado de Deus. Ele não viu os cachos da Julinha. Ele viu uma filha amada de Deus, que por meio de Jesus Cristo, conforme esse propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio de quem? Do amado. E esse amado é a pessoa de Jesus de Nazaré, que já estava lá, de algum jeito que a gente também tem dificuldade de entender, mas que se manifesta na história como sinal pleno do amor divino revelado. Aquilo que ora estava encoberto, que era misterioso, em Cristo, parece que a gente pega assim aquilo que está encoberto e a gente olha, e enxerga, e toca o amor de Deus. E quando a gente abre esse véu e olha, quem a gente vê? A gente vê Jesus de Nazaré, manso, humilde de coração, amigo de pecadores, sensível, afetuoso, disponível para comprar nossa briga, disponível para dizer para aqueles que tentam nos apedrejar na vida, quem não tem pecado pode atirar a primeira. E Ele nos acolhe de um jeito bonito, como fez com aquela mulher naquele dia, e diz para ela, vai viver uma vida linda. Vai viver uma vida linda. E se eu pudesse ousar colocar a linguagem paulina na boca de Jesus, vai, minha filha amada, porque eu te vi num tempo que você não consegue sequer imaginar. Eu já vi aquelas pedras caindo e o meu amor se manifestando, Ele não conseguindo ficar contido em mim mesmo, e te amei, e te amei. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua, nele temos redenção, por meio desse sangue, perdão, as nossas crises, as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas decisões equivocadas, os nossos erros, os nossos pecados, os demônios que nos habitam, com os quais a gente luta diariamente para lidar com todos eles. Nossa luxúria, nossa cobiça, nossa inveja, nossa avareza, tudo isso em nós, que nos leva para lugares tortuosos na vida, nos leva para estradas tristes, becos, escuros. Na eternidade, a graça de Deus nesse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como vai dizer Pedro, como vai dizer João também em Apocalipse, essa graça, esse ato de amor de Jesus já havia sido manifesto. Manifesto historicamente na pessoa de Jesus de Nazaré, mas essa graça já estava lá, possibilitando vida para aqueles que estavam mortos. Possibilitando alternativas, luz no final dos nossos túneis. Possibilitando recomeços para aqueles que achavam que a vida tinha acabado. Enchendo corações de pecadores e pecadoras de esperança, para aqueles que já estavam entregues, rendidos, diante da dureza da vida e da própria vida que se faz algo pesado sobre si mesmo. Nós nele temos essa graça derramada e esse perdão. E ele diz, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós. Derramou sobre nós, meu irmão e minha irmã, você está perdoado. Você está perdoada. Olha, se a gente estivesse numa igreja pentecostal, tinha que ter gente pendurada no varal de luz ali. Entendeu? Tinha que ir voando de alegria. Irmão, nós somos perdoados. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Nada pode nos separar do amor perfeito que está neste, que era, que há de vir. A graça dele nos alcançou. Não importa se foi laço, não importa se foi escada, não importa nada. O que importa é que no dia que a gente estava lá com vontade de comer comida de porco, como aquele filho pródigo, lembram? De Lucas 15. Esse Deus maravilhoso que Jesus de Nazaré nos ensina a chamar de Abba, de Pai, Ele estava esperando a gente na porteira, esperando a gente voltar. E no mistério da salvação, que seja laço, que seja escada, que seja uma escada rolante, sei lá o que é, não importa. Ele estava esperando a gente naquela porteira daquela casa gostosa. E ele não se conteve e abriu aquela porteira e foi correndo na nossa direção. Ele nos abraçou e ele disse: filho, para com essa conversa, não precisa se justificar, eu sei de tudo, me abraça, você estava morto, você viveu, vem que agora tem festa, vem que agora tem churrasco, vou te colocar uma roupa nova, vou te vestir, vou te amar, vamos celebrar, vamos comemorar, porque você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu te vi na eternidade. Na eternidade, meu irmão e minha irmã. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Mistério da sua vontade, de acordo com o propósito do que Ele estabelece em Cristo. De fazer convergir em Cristo. O ápice da manifestação do amor divino. A pessoa de Cristo, o ápice. Nesse amor, nessa pessoa amor, tudo converge. Tudo converge, coisas dos céus, coisas da terra, tudo está convergido nele, tudo se encaixa nele, tudo faz sentido nele, a vida faz sentido nele. Por isso que ele diz no finalzinho, que a gente, além de tudo isso que eu já falei, fomos feitos herdeiros, predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo os propósitos da sua vontade, para que sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos, para que a gente possa ser, para que a gente possa viver. Ah, irmão, irmã, que coisa linda, hein? Acho que não precisava falar muito mais não, mas vou me arriscar, me atrever a falar mais 3 coisinhas aqui, como eu creio que eu preciso dizer. Para que serve a predestinação? Para que a gente lê essa carta de amor? Como que isso tem que reverberar no nosso coração? Principalmente numa noite em que a gente está diante de uma ceia memorial, de um pão que a gente vai partir juntos, de um cálice que nós vamos tomar juntos. Inclusive, algumas tradições têm um cálice mesmo, único, sabia? E cada um vem e todo mundo toma no mesmo. No mesmo. Não sei se seria muito pouco higiênico para alguns, né? Mas quem sabe um dia a gente se encoraja e faz um negócio diferente, né? Mas o que isso significa, meu irmão? O que a predestinação significa? Significa, primeiramente, que nós somos predestinados. Em nenhum momento Paulo falou que ele é predestinado, que uma pessoa, um indivíduo é predestinado. Vocês são predestinados. Nós somos predestinados. Irmão, irmã, esse amor que não conseguiu ficar contido em Deus e que foi doado para nos alcançar, ele não pode ficar contido em nós. Ele precisa ser dividido, repartido em comunidade, em família, com o povo de Deus, com a família de Deus, com a comunidade de fé. Nós somos predestinados, nós somos eleitos de Deus. Isso significa, meu irmão e minha irmã, o seguinte: nós não estamos sozinhos. Nós temos uns aos outros.
Você não precisa ficar sozinho na sua angústia. Você não precisa ficar sozinho na sua insegurança. Você não precisa ficar sozinho com seus medos. Você não precisa ficar sozinho com as suas aflições. Nós temos uns aos outros. Nós somos predestinados, nós somos alvo desse amor. E esse amor que nos alcança, ele é repartido entre nós. E Deus e a glória e a bondade e o mistério da salvação se manifesta na medida em que a gente se ama mutuamente uns aos outros. Quando a gente se acolhe, quando a gente se abraça, quando a gente é família espiritual, quando a gente é comunidade, quando a gente é povo de Deus, Deus se manifesta nesse amor. É Deus que está nos amando. Porque assim Ele quis fazer, assim Ele nos ensinou, assim é a índole dEle de repartir. Por isso, reparta amor. Reparta amor. Você quer viver a experiência de ser igreja, de sermos predestinados? Partilhe graça, partilhe bondade, partilhe amor. E você, se porventura está precisando de acolhimento, de afago, de força, igreja, aqueles que estão fortes, cuide daqueles que estão fracos. Amem-se mutuamente uns aos outros, porque isso a gente aprende com o Senhor. A gente aprende com Deus. Nós também na prática, quando a gente pensa a predestinação nos dá a dimensão do seu amor. Essa semana eu encontrei um amigo filósofo. Ele trabalhou comigo numa instituição financeira muitos anos atrás. E eu encontrei ele, estava almoçando. E encontrei ele, cumprimentei, estava no telefone, entrei para comer o meu almoço. E aí ele fez questão de voltar rapidinho e falou assim: eu quero falar com você sobre mística. Ele falou, sabia que eu trabalhava esse assunto, ateu. E falei, vamos conversar. Eu tinha um monte de coisa para resolver, sentei ali para almoçar, resolver as coisas, resolvi. Falei, vou procurar ele, ver se ele ainda está aqui. Eu falei, vamos tomar um café? Fomos tomar um café. Conversa vai, conversa vem. Ele perguntou para mim, me conta como foi a sua experiência com esse Deus. Como foi experimentar Deus? Como que você descreve isso para mim? Como que foi lá no começo? O que você sentiu? O que foi isso? E eu disse para ele que a experiência de Deus que eu tive, mas não somente eu, muitos, todos nós tivemos, aquilo que é essencial para a gente poder descrever, aquilo que é primordial, aquilo que é o pontapé inicial de tudo aquilo que a gente pode experimentar a respeito do divino, do mistério de Deus, tem a ver com um fato: nos sentirmos amados. Nos sentirmos amados. E eu contei para ele o dia que eu me senti amado. Eu falei, eu me senti amado. E saber que eu era amado com um amor perfeito de um alguém que eu já tentei descrever e não consegui descrever para vocês o que ele é, mas esse Deus, amor, se sentir amado por Ele, é a experiência fundante de tudo aquilo que a gente pode experimentar nele. Ser predestinado significa entender que a nossa identidade, presta atenção nisso, meu irmão e minha irmã, que a tua identidade primeira é ser um filho amado de Deus. É ser uma filha amada de Deus. A sua identidade primeira não é se você teve sucesso ou não teve sucesso na sua vida. A sua identidade primeiro, o que te define como pessoa, como ser humano, não é a classe social que você nasceu. A gente vive num mundo injusto, e dependendo de onde a gente nasce, a gente se lasca, certo? No sentido de acesso à educação, no sentido de acesso à cultura, no sentido de uma família estruturada para te dar amparo, em N sentidos.
Só que esse amor de Deus, ele joga fora todas essas divisões humanas que nós criamos, e ele constitui como identidade primeira sermos filhos e filhas deste que é. Deste que é. Não há classe social aqui definindo quem a gente é. O nosso status não define quem nós somos. Ai, mas ele é pastor. Ai, mas ele é bispo. Mas ele é o diretor da empresa. Não sei se vocês já tiveram experiência em ambiente corporativo, né? Que às vezes tem sempre aquela secretária, com todo respeito às secretárias, tá? Pelo amor de Deus. Mas sempre tem aquela secretária que coloca medo nos funcionários. Ó, o fulano vai ficar bravo com você se você colocar o jornal assim. Tinha uma secretária na instituição que eu trabalhei, que ela fazia o contínuo, que era o office boy lá do trabalho, né? Pegar a caixinha de clips, sabe clips? Ele tinha que abrir todas as caixinhas, abrir a caixinha, jogar os clips e separar os clips que na pontinha não tinha alguma fendinha para machucar o dedo. Não tô brincando não. Fato. Gente, que é isso? Que é isso? Em Cristo Jesus, esse office boy, a mulher que serve o café, ela é uma filha amada de Deus. E para esse que é, esse status desse humano poderoso, significa, sabe o quê? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque em Cristo Jesus o nosso status não significa nada. O que significa a nossa identidade primeira? Povo para a sua glória. Para a sua glória. O fato de sermos vislumbrados por Deus, nesse lugar misterioso da eternidade, significa, meu irmão e minha irmã, a possibilidade de vida abundante na nossa caminhada. Significa a possibilidade de uma existência linda em Deus, meu irmão e minha irmã. O fato de você ser um filho, ser uma filha, ser um herdeiro de Deus nessa terra, significa que a sua vida não é comum. A sua vida não é algo que você empurra com a barriga. A sua vida não é em nada desprezível. A sua vida não é em nada qualquer coisa. A sua vida é uma preciosidade. A sua vida foi vislumbrada, foi alvo do amor eterno de Deus num lugar que a nossa mente não consegue alcançar. Irmão, irmã, em Jesus tem esperança, em Jesus há luz, em Jesus há alternativa, em Jesus há caminho, em Jesus há esperança para todo tipo de situação, de problema. Em Jesus, a sua vida, como a gente cantava num cântico antigo, a sua vida tem valor, lembra que a gente cantava isso? Isso não é papo de coach, tá? Vocês me conhecem, pelo amor de Deus, né? Não é nada disso, mas a sua vida tem valor, a tua existência tem valor, o modo como você gasta os seus minutos,
o modo como você caminha, a tua criatividade, o teu corpo, a tua existência, os teus sonhos, o teu jeito, a tua personalidade, aquilo que constitui quem você é, em Deus tem valor, porque nós fomos predestinados para sermos para a glória dEle. Para a glória dEle. Irmão, irmã, que nessa noite, ao partirmos o pão, ao tomarmos o cálice, que nós possamos experimentar o amor de Deus em nós agora. A minha oração é para que você não espere o próximo minuto. Rasga o teu coração na presença desse Deus, se derrama na presença dEle. Chora se você quiser chorar, silencia se você quiser silenciar, ora se você quiser orar, mas entenda que esse Deus que a gente está tentando descrever, e o apóstolo Paulo, no ímpeto de mandar essa carta de amor para os irmãos em Éfeso, está tentando também produzir isso. Esse Deus está aqui, como o Val disse, Ele está no meio de nós, está em nós, que você possa experimentar Ele, que você possa viver a vida dEle em você, e que a alegria que a Marise recitou em forma de poema possa tomar conta da tua vida, no momento em que você se aproximar dessa ceia memorial, dessa mesa de graça, meu irmão e minha irmã. Talvez a vida, sem dúvida, possa estar muito difícil para você. Você possa estar enfrentando problemas complexos. Mas a minha oração é para que você se abra para o Espírito nessa noite. E que esse Deus eterno, esse Deus que é, possa irromper na tua carne agora, e você possa ter um vislumbre do quanto você é amado, do quanto você é amada, do quanto você é querido por esse Deus, por esse Pai amoroso, nesse instante, nesse agora, e que ao se sentir amado, que isso transforme a tua existência para sempre. Amém? Quero te convidar a se preparar para participar dessa mesa de graça. Peço para aqueles que vão vir me ajudar, para que venham aqui. Equipe de louvor pode vir também.